Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de aulas sobre matemática com Python. E nesse vídeo aqui nós vamos estar vendo como construir uma função imputável e como gerar, a partir desta função, um arquivo do tipo exe. Então os tópicos que nós abordaremos aqui serão os seguintes: criação de uma função com o comando input para a entrada de dados e criação de um arquivo .exe para execução externa em outro PC. Porque imagine que você queira um programa e queira passar para outra pessoa e essa pessoa não tem o PyCharm instalado, não tem o Python instalado. Então como é que ela executa esse programa? Uma forma de você fazer isso é você transformar num arquivo do tipo exe, que aí não vai exigir, né, que ela tenha nenhuma programação especial no computador dela para rodar esse arquivo, além de proteger o seu código, tá certo? Então vamos aqui no PyCharm para a gente ver como é que funciona. Aqui eu tenho todas as abas referentes aos vídeos anteriores sobre função, tá certo? Eles estão aí disponíveis na playlist Matemática com Python, você pode estar acessando lá. E nós vamos criar mais uma aba aqui, ó, que vai ser nossa sétima aba. Vou aqui em New, Python File, botar assim, ó, função 7. Pronto, a aba vazia. Nesta aba nós vamos ver, né, construindo uma função imputável. Eu gosto sempre de, né, colocar o que cada aba é, né? E gerando um arquivo do tipo .exe, tá certo? Então, gente, se a gente vai gerar um arquivo do tipo exe, a gente tem que pensar o seguinte: uma vez que eu faço o código, eu não posso mais alterá-los nessa extensão .exe. Então eu tenho que pensar o seguinte: quais são as funções que o meu usuário vai precisar? Na dúvida, eu vou colocar todas. Então eu vó importar isso aqui, ó, import mat. Meu programa vai ficar um pouco maior, né? Se eu fosse mais econômico, não, o cara só vai fazer cálculos com trigonometria, pronto, só chama as funções trigonométricas. Importa a função seno, importa a cosseno, tangente, as funções trigonométricas, né? Arco tangente, arco cotangente, por aí vai. Então eu vou importar todas elas, tá certo? A partir desses dois códigos, import num py. Esse num py, a gente viu na aula passada, a gente pode encurtar ele colocando assim, import num py snp. Pronto. Então eu importei as bibliotecas que eu acho que vão ser úteis para o meu programa, que faz o seguinte: ele recebe uma função digitada pelo usuário, né, durante a execução, e recebe os dados nos quais essa função será avaliada, certo? Então essas são as duas entradas. Então, minha primeira entrada vai ser, vou colocar assim, ó, input, né, digite a função, dois pontos. Então o usuário vai ser solicitado a digitar a função. E o meu próximo dado vai ser entradas, vou chamar de entradas, que vai ser o seguinte: eval input. Eu vou explicar depois o que esse eval faz, tá certo? Digite as entradas separadas por vírgula. Certo? Então ele vai digitar assim, por exemplo, eu quero avaliar a minha função em 0, em 0.5 e em 1. Então eu vou botar 0,0.5,1. Então a vírgula aqui ela tem um papel de separar objetos, diferente da vírgula que a gente usa normalmente para separar as casas decimais de um número. Quem separa casas decimais aqui é o ponto, tá certo? Quais são as entradas que o usuário vai inserir? Depois daqui é só cálculo interno. Aqui eu vou ter um i igual a 0, por quê? Porque eu vou percorrer essas entradas. Vou começar percorrendo, isso aqui vai ser uma lista de números, né? Então ele vai ter a posição 0, posição 1, posição 2, por aí vai. Então começo de i igual a 0. Eu calcular no primeiro valor, que é o de posição 0. Aqui a contagem começa de 0. Aí a partir daqui vai ter um while, e menor que len é o tamanho, né? É um comando que mede o tamanho desse vetor entradas aqui, ó, dessa lista. Enquanto len é menor que entrada, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou puxar uma entrada dessas aqui. Digamos, minha primeira, né? O i é 0. Então, esse x aqui vai ser o valor que de fato minha função vai calcular, né? Ele, embora ela vai calcular todos esses valores, mas não faz isso de vez. Ela calcula um, depois calcula o outro e por aí vai. Então, x vai ser igual a entradas i. No meu caso, como o meu i ainda é 0, vai ser a entrada 0 dessa lista aqui que você inseriu. Aí aqui agora eu defino a função, ó, def, né, f de x, dois pontos, return, né? Eu usei isso em aulas passadas, ó, def, f de x, return, só que aqui eu escrevo a função, né, na frente. Só que aqui eu não vou escrever a função, eu vou botar assim, ó, eval y. Por que eu não escrevo a função? Porque ela já foi inserida pelo usuário, só que eu tenho que
dar um comando eval nela, que esse eval é o seguinte. Quando a gente digita algumas coisas no Python, e essas coisas são numéricas, mas elas ficam escondidas por variáveis, o Python pode entender que ele é um string. Por exemplo, quando eu faço x asterisco asterisco 2 menos 1, que é o x ao quadrado menos 1, o Python pode entender que é como uma palavra, e não como algo que o x vai assumir um valor numérico. Então, quando a gente coloca esse eval, que é um comando assim, fantástico, né? Ele vai nos possibilitar falar o seguinte, ó, todas as letras que aparecem ali podem ser uma variável, tá certo? Então, as expressões, elas não são encaradas como string, mas sim como expressões que vão receber um valor vindo de outro local, beleza? Pronto, quando a gente faz isso, ele vai calcular o nosso primeiro valor. Só que ele calcula e não exibe, né? Para ele exibir na tela, a gente tem que botar um print. Vou usar aqui print, né? Vou botar aqui f, né? Abre aspas. Eu vou botar assim, ó, f de x entre chaves, né? Abre parênteses, x entre chaves, que aí vai ter f da entrada igual a, abre chaves, a imagem, que é o f de x calculado. Só que aí é o seguinte, quando ele vence esse primeiro cara para igual a zero, se eu não atualizar o i, vai ficar no loop infinito. Só calculando para igual a zero, ou seja, só pegando um x0, 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 o primeiro x meu. Para ele passar para o próximo, eu boto assim, ó, i igual a i mais 1. Certo? Então vamos executar aqui nosso programa, vamos ver o que dá. Digite a função. X ao quadrado menos 1. Eu vou avaliar nos pontos 0, 0.5, ó, separei com vírgula, e 1. Então, f de 0 é menos 1, f de 0.5 é menos 0.75, f de 1 é 0. De fato, né, são os valores calculados nessa função aqui, esses aqui. Eu posso incrementar esse código aqui fazendo o seguinte, ó. Aqui eu vou botar assim, ó, print. Aí você vai brincando com isso, né? Vou botar uma frase aqui, o seguinte. Os valores da função são dados a seguir. Assim que o cara digitar as entradas, vai aparecer essa frase e depois aparecer esses caras aqui. Aí você pode botar uma tabelinha, né? Dá pra você fazer um monte de coisa. Então eu vou botar assim, ó, x ao quadrado menos 1. Vou avaliar no ponto 0, no ponto 1 e no ponto 2. Certo? Vou dar enter. Pronto. Os valores da função são f de 0 é menos 1, f de 1 é 0, f de 2 é 3. De fato, né? F de 1 é o quê? 1 ao quadrado menos 1 vai dar 0. F de 0 é quem? 0 ao quadrado, 0. Menos 1, 1. E f de 2 é o quê? 2 ao quadrado, 4. Menos 1, 3. Então, assim, está batendo os valores. Aí você perguntou, professor, eu consigo trabalhar com a função trigonométrica seno de x, calcular ela, por exemplo, em 0, π sobre 2 e π? Posso trabalhar também. Quem garante isso? Esses pacotes aqui. Então, vou executar de novo o meu programa. Ó. Minha função é essa, np.seno de x. Por que np? Porque seno é uma função que não é nativa do Python, ela está dentro dessa biblioteca aqui. Aí, ao invés de eu digitar numpy.seno de x, eu coloco só np, porque o numpy está sendo lido como np. Pronto, entrei com minha função. Aí eu quero avaliar ela em 0, em np.pi sobre 2, e, que é o pi, né, na verdade, e pi, np.pi, certo? Então vamos dar enter, ó. Os valores da função são f de 0 é 0, f de pi sobre 2 deu 1, né, que é 90 graus, e f de pi, que é isso aqui, deu o quê? 1.22 vezes 10 a menos 16, ou seja, 0.0001.22, ou seja, quase zero, né? Ou seja, esse valor aqui a gente sabe matematicamente que ele dá zero, só que o computador ele arredonda algumas coisas, né, aproxima, e aí ele tem uns errinhos aqui. Ele não deu zero, mas deu bem perto de zero, certo? Por causa disso aqui, ó, 10 a menos 16, tá certo? É a potência que multiplica esse número. Então, com isso aí a gente basicamente terminou quase tudo, só que tem um problema. Se eu criar o meu executável a partir desse programa, o que vai acontecer com ele? Eu vou fazer aqui, certo? Aí depois eu venho aqui e faço uma correção. Porque eu sei que vai acontecer com vocês em algum momento, e você vai se lembrar, não, o cara falou isso lá na aula, o professor não falou isso lá na aula. Então, ó, eu vou aqui no terminal executar um conjunto de procedimentos, que é o seguinte. Para eu juntar esses arquivos num arquivo só, eu vou usar esse comando aqui, ó, pip, pyinstaller, /on file. Eu já falei dele num vídeo introdutório, acho que é o 10º vídeo aí da playlist, tá certo? Matemática com Python, né? Então eu vou botar esse comando para installer, .only file, ele vai juntar tudo num arquivo só. E aí eu vou botar assim, ó, função set, que é o nome dessa aba, .py. Olha só, vai dar um erro aqui, já vou avisando, vou consertar esse erro.
fala assim, o termo PyInstaller não é reconhecido. Por quê? Porque nesse projeto aqui eu ainda não executei ele. PyInstaller é o que me permite dar esse comando aqui, juntar esse coisa aqui num arquivo executável. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou botar assim, ó, pip install PyInstaller. Aí ele vai instalar o PyInstaller, pronto, terminou. Agora eu posso voltar com esse comando aqui que ele vai entender. Agora é um comando reconhecido por esse projeto. Então, é aquilo que eu vou falando, no Python ele é econômico. Então eu não botou o PyInstaller aqui, porque talvez você não queira que é um executável. Né? Então assim, ele deixa o arquivo menor, né? Mais econômico, para o que você quer. Aí eu venho aqui com uma setinha, ó, procuro aqui, ó, vou botando para cima, ó, achei, ó. Não precisa nem digitar não, vou dar Enter, ó. Aí ele está gerando agora o executável deste programa aqui. Só que você vai ver que tem um problema no executável desse programa, que eu vou consertar aqui no código, que você poderia ter feito antes, certo? Se você viu a aula que eu falei do executável, você vai saber que problema é que eu estou falando. Ele vai fechar a tela do executável assim que eu terminar de executar o programa, não vou ver a resposta. Né? Então, ó, terminou, né? Aí eu vou onde o programa está guardado. Aqui, ó, o programa está guardado aqui, tá certo? Ó. Em função. Tá aqui a aba dele, só que o exe ele fica aqui dentro de dist. Pronto, função, underline set. Pronto, digite a função. Então eu vou lá, x ao quadrado menos 1, né? Vou avaliar em 0, depois em 1 e depois em 2. Fechou. Mas não vi a resposta. Ele calculou, só que ele exibiu e fechou. Olha, para isso não acontecer, eu ensinei algumas formas. Uma delas é o seguinte, eu vou botar aqui antes do código, ó, while true. Aqui eu vou ter que indentar ele, porque todo o código agora vai vir dentro de um loop infinito. Esse while true é um loop infinito. Por exemplo, se eu executar ele aqui, ó, normal, eu vou ter assim, ó, x ao quadrado menos 1, vai valer em 0, 1 e 2. Então as horas da função são f de 0 deu menos 1, f de 1 e tal. Aí ele pede a função de novo. Então ele fica rodando até que eu pare ele aqui. Quando eu não quiser mais, eu paro. Por exemplo, eu poderia calcular agora 2x menos 3. As entradas em menos 1, 0 e 1. Pronto, f de menos 1 aí está. Aí ele fica rodando. Então, antes de eu fazer esse procedimento aqui, ó, esse comando, né, que é o pipinstall, né, ou o PyInstaller, juntar tudo, né, num arquivo só, one file, eu preciso botar esse while true para ele não fechar a janela lá muito rápido, certo? Eu já estou fazendo aqui com os erros. Então eu volto aqui de novo, ó, e vou gerar outro cara. Ele vai sobrepor aquele arquivo lá. Vou fazer o procedimento de novo. Certo? Então quando terminar aqui eu volto lá e você vai ver que vai funcionar agora a coisa. Clique lá, eu executei, fechou, né? Então, tá indo, viu? Às vezes um computador mais lento vai demorar um pouco mais, né? Mas ele só faz uma vez também. Então, ó, vou clicar aqui, ó, ele foi sobreposto. Aparentemente é o mesmo programa. Aqui eu posso botar um título, alguma coisa que eu quiser. Então eu vou botar assim, ó, x ao quadrado menos 1. As entradas são 0, 1 e 2. Pronto. Os valores da função são f de 0 e tal. Aí eu posso agora mudar a função. Então veja que ele não fechou, ele chamou a função de novo. Então aqui eu tenho 2x menos 3. Eu vou calcular essa agora nos valores menos 1, 0 e 1. Então, essa janela ela vai ficar aqui até que você cometa um erro de digitação, digite alguma coisa que não faz sentido, ou que você feche. E a vantagem é que esse arquivo .sgs você pode botar num pendrive e levar para onde você quiser. Porque se você só quiser avaliar os valores de uma função, tem uma tabelinha ali com as entradas e com as saídas, isso aqui é suficiente, não precisa do Python instalado. Isso é fantástico, gente. É muito massa. Por quê? Você vai levar um programinha de apenas 19 MB, né? Ficou até um pouco grande, porque eu baixei muita função da biblioteca. Poderia ser menor, né? Em torno de 6, 7, 8 MB, a depender das funções, se você escolhesse cada um. Né? Mas aqui eu coloquei todos, porque eu não sei o que meu usuário, né? A pessoa que eu vou passar esse programa vai precisar. Ou eu no futuro. Talvez eu precise de uma função para, poxa, eu fiz o executável e esqueci de incluir ela. Então eu botei todo o pacote MAT e o pacote NumPy também aqui dentro. Tá certo? Então, é isso aí. Espero que tenham entendido, né? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Né? Espero vocês no próximo vídeo.